Taka-sensei, Pois não. hoje eu vou pedir para você ensinar as pronúncias diferentes daquela última letrazinha do silabário, pode ser? Pois então, TSC, isso foi uma surpresa quando comecei a ensinar japonês, Uhum. de descobrir que tem mais de 5 formas de pronunciar o Tudo isso? Pois é uma Uau! diferença muito sutil, Ah, né? Mas ela existe. Tem autores que falam que tem até 9 formas de pronunciar. Eu não lembro de todas de cabeça, mas eu vou falar os uhum. que eu lembro com mais facilidade. Tá bom, vamos lá. A mais simples é a bilabial, né? Então é o que vem antes de letras que comecem com o som de P, B e também de M. Por exemplo, senpai, Tá, com P, B, senpai, né? Então a pai. gente tem, né, fecha a boca para Ai. falar o Ou de repente, na cidade de Tóquio, tem uma estação chamada Shinbashi. Shinbashi. Correto. Inclusive, na romanização, eles colocam com M e não com N, porque até aqui no Brasil a gente aprende que Na- o Vem. M vem Isso. antes de P E e B. B, Uhum. né? E falei de Tóquio, em Osaka, para dizer é sério, é verdade, né? Em vez de falar honto, falam homma, homma. Tá Então certo. tem este antes de sons que comecem com P, B e M, né? É o bilabial. É o que é puxado pela consoante que vem depois, né? Exato, exato. Correto. Aí tem o que acho que chamam que é alveolar, né? Que o ponto de articulação vai ser atrás com a língua e a parte de trás, né? Do Do dente. DEM. Uhum. Seria atrás de som de T e D, né? T, D, a gente articula nesse ponto e também Ah, com N também. Então, honto, honto, este para articular com T, a língua fica aqui atrás. Então, honto é diferente de homma, duas verdades ditas de forma diferente. honto e Aham, homma, aham, honto, homma. Para falar honto eu não preciso fechar a boca, mas para falar certo. homma eu preciso. É o T que puxa, né, pra Isso. cima, tá? E tem o D, né, que é a versão sonora do T. Aí vira, por exemplo, indo, indo, né? Tá. Então temos aqui e o com N tem o honno, que significa intuição, né? Ai. Honno. Então aqui é outro ponto. Então atrás de som de T, D e N tem este Uhum. São regras de ordem fonética, né? é da Uhum, fonética. entendi. Aí tem uma que articulamos lá no fundo da garganta, que é o som de K e do G. K, Ai, ai. K, né? Guturais. Isso. Uhum, Então, por exemplo, enka, que é aquela música tradicional, né, japonesa. certo. Enka. Ai. Ou manga, manga, Chegamos lá. No né? manga, ai. Certo? Então, articulamos bem aqui atrás. Tem também o que vem isolado no final das palavras, como Nihon, Nihon, Hum, né? Então, aqui a gente não tem necessariamente uma articulação, a gente fala bem no fundo da garganta, aí fala Nihon, Nihon, né? Ou uhum, simplesmente um, hum, né? Simplesmente dizer sim, uhum, né? A uhum. gente consegue pronunciar desta forma também. E tem o nasal, que Sim, surgem palavras. A gente até coloca um apóstrofo quando grafa palavras assim, como certo. 100 yen, 1000 ienes, né? 100 yen, 100 yen. A gente não tem nenhum ponto de articulação, nada obstrui, né, a nossa pronúncia, mas a gente ativa o nariz e para pronunciar, fala 100 yen, é o nasal. Então, Tá. até aqui foram o quê? Um, dois, três, quatro, cinco, né? Cinco, 5 acho. formas É, que eu falei. Mas é tem outras. Por bem. exemplo, tem a palavra konjaku. Konjaku, que é a comida japonesa, e a Sim. língua praticamente cola, né, no céu da boca quando falamos konjaku, por conta da articulação do nha, né? Konjaku. Mas é diferente desse 100 ien. Sim, porque no 100 yen a gente não toca a língua no céu da boca. 100 yen, Hum, 100 yen. É nasal. Konjaku. Konjaku, né? Ó, Então a articulação muda. Claro que não, isso não vai ser um impeditivo para a sua comunicação, né? Para certo. quem quiser ir um pouco mais a fundo na fonética, mas eu acho que nós brasileiros não temos tantos problemas. Mas quando um americano, né, lê
S-E-N-N-E-N, que é o 1000 ienes, 100 ien, acabam falando senen, senen, né? Porque não entendem que este deve ser pronunciado dessa forma específica. Separado do Y, né? Exato, 100 ien. exato. Então, naturalmente, com a prática, essa sua pronúncia vai se acomodar, porque é uma coisa meio natural, até Pois anatômica, é. né? Essa pronúncia. A questão da vogal, da consoante chamar ou não para frente, para baixo, enfim. Exato, É, exato. Então tá. é uma coisa muito mais do campo da fonética, fonologia, Exato, né? Que não tá sou certo. exatamente um especialista nessa área, mas achei curioso para compartilhar um pouco com vocês. Aí provavelmente vai ter os acadêmicos, né? Pessoas que estudam mais a sério esta área, que Certo, vão poder dar algumas observações complementares aqui nos comentários. certo. Mas eu acho importante deixar dito que fora essas horas em que tem que separar, como o caso do Senem e o Senhen, né? Não precisa se preocupar tanto, mas é Não, bom saber que existem essas diferenças, é isso, É né? isso, exatamente, né? Essas variações e formas de pronunciar o Mas Uhum. para um japonês você não vai ter nenhum prejuízo na sua comunicação a esse nível de mudança da pronúncia. E me diz uma coisa, Hum, tudo isso é tratado no japonês essencial? não falamos nesse nível de detalhe sobre essa Ah, pronúncia do porque aqui o YouTube é um espaço para que nós possamos trazer assuntos, né, diversos, que às vezes não cabe exatamente no contexto do japonês essencial, que é o nosso curso fechado de língua japonesa, que trazemos o ensino da língua de maneira um pouco mais sistematizada. Então, lá no curso a gente trata o ensino da língua japonesa desde o nível 0 até você chegar no nível de conseguir ter uma compreensão básica da língua japonesa. A gente pratica as 4 habilidades, a pronúncia é uma delas naturalmente, mas também a compreensão auditiva, a fala e a escrita, e as matrículas podem estar abertas ou não, a depender de quando você estiver assistindo esta aula. O link eu vou deixar aqui na descrição para vocês clicarem e ter todas as informações. E de todas as formas, será um grande prazer tê-los como nosso aluno futuramente. é isso aí. Não deixe de deixar o Agradeço seu muito. like. Ai, muito Opa, importante. Agradeço a você as informações, professor Takashi Sensei. E vamos então nos encontrar numa próxima aula, certo? Muito obrigado e Sayonara!